Então nós vamos acalmando o nosso pensamento, nos desconectando de tudo aquilo que aconteceu conosco durante o dia de hoje. Eu peço para que desligue o microfone, por favor. Sentindo já a presença dos nossos amigos espirituais que estarão conosco durante o trabalho desta noite. Nós vamos deixando o nosso coração se encher de amor. Vamos limpando mentalmente o nosso sistema energético. E os guardiões já estão aqui no nosso lar, no lar de cada um, para fazer aquela limpeza no lar. E eles vão aplicando também um passe de limpeza em cada um de nós. Nós vamos sentindo o nosso lar ficando cada vez mais harmonioso, mais iluminado. E vamos recebendo a visita que se aproxima mais de nós, do nosso espírito protetor, que se alegra por estarmos aqui juntos nesta noite, nos dá aquele abraço carinhoso. E nós vamos sentindo a proteção que é traçada em torno do nosso lar, evitando que espíritos menos esclarecidos na luz possam vir a perturbar o nosso encontro desta noite. Nós vamos elevando o nosso pensamento e, junto com o nosso espírito protetor, buscamos a espiritualidade maior que estará nos assistindo, tanto na sala de assistência da acolhimento de amor, como na sala de radiações. Esses irmãos que nos ajudam a compreender os conceitos que iremos conversar. Junto com eles, nós caminhamos até Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Esta irmã que nos envolve com seu amor, especialmente nos momentos de maiores dificuldades pelos quais passamos. Maria nos carrega no colo e nos leva até o nosso Mestre Jesus. E junto com Jesus, nós enchemos o nosso espírito desses ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou. Os exemplos que nos guiam nos dias de hoje. E Jesus nos leva até o nosso Pai. E à frente de Deus, nós nos colocamos humildemente, agradecidos pela presente encarnação, agradecidos por tudo que somos, por tudo que temos. Nós vamos pedindo ao nosso Pai que aceite a nossa prece, que nos liga a Ele neste momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre. Que assim seja. E assim, com a permissão de Deus nosso Pai, de Jesus, o nosso amado Mestre, e de toda a espiritualidade aqui presente no nosso encontro, nós vamos dando por aberto o acolhimento de amor desta noite. Que possamos sair deste encontro
melhores do que quando entramos. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom trabalho para vocês e até daqui a pouquinho. Todos bem? Sim, tudo bem. Graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Antes de nós iniciarmos o nosso encontro de hoje, eu queria só lembrar de algumas coisas que a gente precisa observar no nosso encontro, né? Nós já vamos falar sobre um tema hoje. E cada um tem a sua percepção a respeito do tema, cada um tem a sua vivência, cada um tem aquilo que sabe. Todo mundo, nós somos indivíduos, ou seja, cada um tem o seu ponto de vista, né? Então, em nenhum momento aqui nós podemos discutir o ponto de vista. A gente pode falar o nosso ponto de vista, mas a gente não deve ficar entrando em conflito, porque cada um tem o seu entendimento, né? Então, quando alguém falar alguma coisa, a gente escuta, processa aquilo que a gente escutou. Se é bom para nós, a gente acolhe. Se não é bom para nós, a gente deixa que cada um tenha o seu ponto de vista, tá bom? Só para que a gente não... A ideia aqui é a gente se acolher. E quando a gente critica o outro, a gente não está acolhendo, não é verdade? Então, que a gente possa ter esse nosso encontro com essa visão, né, de acolhimento, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Não. Então, tá bom. Lembrando, né, que a gente vai pegar e fazer uma leitura de um texto, vai conversar sobre o texto, e cada um tem o seu ponto de vista. O que eu falo é segundo o meu ponto de vista. E, com certeza, quanto mais eu viver, mais experiências eu tiver, eu vou ter mudanças no ponto de vista. Talvez não mudanças radicais, mas alguma mudança, um entendimento melhor eu tenho a cada dia que passa, né? Então vamos lá. Alguém leu o texto de hoje? Eu li. Bacana, né? Oração. Sim. Vamos lá. Banho de luz. Confiemo-nos ao refúgio da prece, na convicção de que Jesus não nos há de desamparar na solução dos problemas redentores. Isso quem falou foi Emmanuel. A prece é um abrigo no qual a nossa alma cansada se retempera das batalhas da vida. Assim como o alimento fornece a energia indispensável à sobrevivência do corpo, a oração é poderoso alimento para a alma, pois, através dela, nos ligamos a Deus, e o Pai nos dará o pão nosso de cada dia, conforme nos ensinou Jesus. Quando abandonamos a prece, nos assemelhamos à criatura que, paradoxalmente, morre de fome diante da mesa farta à sua disposição. Nenhuma oração fica sem resposta. Nossos pedidos são recebidos por mensageiros de luz, que os analisam segundo os critérios da sabedoria divina. Nem sempre o que pedimos representa um efetivo bem para a nossa caminhada. O que para nós parece representar um benefício, na verdade pode significar, no concurso do tempo, um prejuízo para a nossa história espiritual. Daí, porque sempre é bom lembrar daquele ensinamento de Jesus, quando formulou a oração do Pai Nosso: Senhor, seja feita a sua vontade. Mesmo que nosso pedido não se ajuste à vontade do Pai, o qual sempre sabe o que é melhor para nós, a prece permanece válida e benéfica, pois, segundo Chico Xavier, no mínimo, a prece nos pacifica para que encontremos por nós mesmos a saída para a dificuldade que estejamos enfrentando. Às vezes,
naquele minuto de oração, deixamos de tomar uma decisão precipitada, de proferir uma palavra agressiva, de permitir que a cólera nos induza a qualquer atitude infeliz. O Dr. Larry Dossey afirma que a oração nos ajuda a sermos determinados, não preocupados. Ele narra que depois de uma batalha naval entre Atenas e Esparta, durante a Guerra do Peloponeso, muitas embarcações estavam afundando e centenas de marinheiros estavam morrendo no mar. Um homem rezava em voz alta a Deus, a deusa Atenas, para que ela o salvasse, mas ele estava afundando. Um colega do barco, perto de alguns destroços, ouviu o pedido e gritou: ore para Atenas, mas mexa os braços ao mesmo tempo. A oração jamais será um substituto da ação que nos cabe tomar diante dos desafios da vida, mas será sempre uma força considerável para agirmos com determinação e acerto. Além desses benefícios, a prece, ao nos ligar às fontes da luz divina, faz com que se dissolva a energia negativa que porventura nos esteja envolvendo, em razão das preocupações excessivas, dos pensamentos malsãos e de toda perturbação espiritual. Podemos dizer que a oração, simples, sincera e espontânea, é um verdadeiro banho de luz em nosso corpo físico e espiritual, favorecendo a paz, o relaxamento, a saúde e o bem-estar interior. Não há dúvida de que a oração nos predispõe à vitória sobre as dificuldades. Por essa razão, Padre Pio, hoje venerado como santo pela Igreja Católica, recomendava: arme-se com a arma da oração e terá mais força no combate diário. Mesmo sabendo que a prece não tem palavras sacramentais ou fórmulas determinadas, e que quanto mais espontânea, melhor, deixo aqui simples sugestão de uma oração feita por São Francisco de Assis, sobretudo para aqueles momentos em que a nossa mente está tão conturbada que mal conseguimos articular as palavras. Pai, relaxe os meus nervos, sossegue o meu espírito e libere as minhas tensões, inundando o meu ser de silêncio e serenidade. Muito legal essa oração, essa página aqui, né? Sim. Tem um monte de... Se a gente quisesse falar sobre esse tema aqui, a gente ia ficar a semana inteira conversando, né? Mas vamos lá. Emmanuel começa falando assim: confiemo-nos ao refúgio da prece, na convicção de que Jesus não nos há de desamparar na solução dos problemas redentores. Quando a gente faz oração, qual é a nossa expectativa? Qual que é a expectativa de vocês quando vocês fazem oração? Antes que a solução viesse dos céus. Caísse na nossa cabeça devagarzinho para não machucar, não é isso? Agora a gente já sabe que tem que orar e se movimentar, porque não cai mesmo do céu. O que que a gente espera que aconteça quando a gente faz oração? Talvez uma força, uma clarividência hoje, né? Uma inspiração, algo nesse sentido. Só a Solange faz prece aqui, né? O jeito é só a Solange. Sim. Oi, Eu Renata. espero me acalmar, dependendo do momento, né? E às vezes, quando não vem as palavras, silenciar, né? Tem que ter silenciar, uma forma de meditação também. E também me conectar com o meu mentor, para que se eu tiver uma questão, para que eu fique, né, a ligação fique mais tranquila, eu consiga entender, né, o que ele está me falando, e principalmente para me acalmar, para organizar as ideias. Eu uso para me acalmar também, mas eu uso muito como desabafo. Também. Desabafo? Vai conversando, né? A gente às vezes vai conversando. Desabafar, Fala, eu acho, eu
penso, não queria, aí vou desabafando, como se estivesse conversando. No final das contas, a prece, a oração, é a conversa com Deus, né? Uhum. Tem gente que usa a prece Tranquilidade, eu para acho. fazer como se fosse um muro de lamentações, né? Mas a prece é uma conversa com Deus. Pode falar, Neuza, desculpa, te cortei. Falei tranquilidade. Eu fico com tranquilidade na oração. Isso. Legal. Alguém Ficar tem mais? próximo de Deus. Oi? Ficar próximo de Deus. Não entendi. Ficar próximo de Deus. Ficar próximo de Deus. Você faz Mais uma alguém? prece. Mas alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Olha, com a prece, em vários momentos eu já evitei algum conflito com um familiar ou no trabalho, tipo, a cabeça esquentou, tipo, silencia, põe água na boca e vai Faz uma prece? orando, né? Aí aquilo, o sangue, ele esfria. É. Legal. É isso mesmo, né? Muitas vezes, boa parte das pessoas, quando faz uma prece, uma oração, ele faz apenas com pedidos, né? Pedidos para resolver os problemas, né? Essa é a diferença. Tem gente. Não, eu faço para agradecer. Isso, mas eu estou falando que a maioria das pessoas faz pedindo para resolver. Ah, meu Deus, me ajuda a resolver esse problema, resolva esse problema para mim. Não é isso? Mas Sim. não, a prece tem basicamente 3 funções: agradecer, louvar e pedir. Pedir força, né? O nosso problema, ninguém vai resolver. Quem vai resolver o nosso problema somos nós mesmos, né? Então, quem faz uma prece pensando que Deus, me ajuda, eu estou passando por dificuldades financeiras, me ajuda a ganhar na Mega Sena, esquece, isso não vai acontecer. A não ser que faça parte da sua jornada encarnatória que isso aconteça, mas não vai ser o pedido para Deus de ganhar na Mega Sena que vai acontecer, né? A prece é um abrigo no qual a nossa alma cansada se retempera das batalhas da vida. Por que a gente se sente melhor quando a gente faz uma prece? A gente se sente melhor, né? A gente Porque se sente acalma o mais coração. fortalecido. Acalma, A gente põe para fora o que está angustiando, né? E aí acalma o coração. Alô, vocês estão aí ainda? Tá? Sim. Eu disse que quando a gente faz prece, quando a gente está diante de um problema, eu Aham. eu acho que ainda que a gente não ouça o retorno, acho que a gente consegue buscar uma força, né, naquele momento que a gente está orando com fervor mesmo, nessa conversa íntima com Deus, eu acho que a gente se sente mais fortalecido, acho que é onde a gente busca as nossas forças. Oi, gente, deixa eu só mudar aqui a minha internet aqui, porque a coisa tá caindo aqui. Espera um pouquinho só. Eu vou ficar fora por uns 15 segundos. Tá. Pronto, vocês estão me ouvindo? Sim. Vamos ver se vamos ver se melhora. Eu entendo que a gente. Tá me ouvindo? Oi, Sou o pai da Renata. Oi, tudo bem? Sou o pai da Renata. Por que é que nós só pedimos a peça quando estamos nos afogando? Entendeu? Alô? Vocês estão me ouvindo? Sérgio Sim. subiu. Sérgio. Tu não está escutando, Oi. Sérgio? Oi, Tá agora escutando? voltou. A minha internet aqui está travando, eu não sei. Mas vamos lá, Agora desculpa. voltou. Pode repetir para mim? Repete, Pedro. Por que nós só
cortou. Oi, pode falar. Porque nós só fazemos a prece quando estamos nos afogando. É verdade, né? É, a gente, na verdade, nós estamos pegando o costume agora de fazer preces além do momento do afogamento, sem usar como boia de salva-vida. Então, a gente às 6 horas da tarde a gente faz as nossas vibrações, né? Então, na realidade, as vibrações que a gente faz é uma prece em favor daqueles que necessitam, como um dia também nós necessitamos. Então, na realidade, é um agradecimento a Deus por tudo aquilo que a gente já recebeu. E aí a gente, como nós recebemos, nós estamos dando também. Mas é verdade, boa parte das pessoas, ou poderia dizer a maioria das pessoas, fazem preces quando estão precisando de alguma coisa, né? Sim. Legal. Mas, voltando à pergunta, eu tinha até esquecido qual que era a pergunta. Por que a gente se sente melhor quando faz uma prece? Vocês falaram né, que se sente melhor, que as coisas mudam, mas por que será que isso acontece? Tudo tem um motivo, né? Porque a gente se eu liga, Vamos lá. a gente se liga ao ser superior, a gente entra em sintonia, né, com o nosso mestre, nosso eu superior, enfim, a gente se eleva. Legal. eu sinto como se aumentasse a nossa energia. Na realidade, eu acho que quando eu pelo menos, né, quando eu rezo, quando eu oro, parece que realmente aquela história de que Deus está dentro da gente, né? Parece que nesse momento eu consigo sentir que, não sei se é energia, o Pai, o nosso superior, né? Tá com a gente, entendeu? É a hora que eu consigo conectar, como disse a Leda, é a hora que eu consigo conectar com ele. A hora que você encontra Deus dentro de você, né? Isso, Porque assim, exatamente. a gente sabe que Ele está lá dentro de nós, porque nós já aprendemos que nós somos uma centelha divina, nós viemos dele. Se nós somos uma centelha divina, nós temos dentro de nós Deus, Isso. né? Só E é um como a sentimento gente bem forte. é um sentimento forte. Como a gente já falou em outros encontros, né? Nós temos um negócio aí que é fruto das nossas experiências que se chama o ego, né? E esse ego, para viver, ele acaba encapsulando esse Deus que tem dentro de nós. E aí a gente se afasta dele. E aí a gente vive só pelo ego, né? Só pelo aquilo que só para nossa defesa. E isso nos faz muito mal. E a hora que a gente faz a prece, que a gente entra em contato com Deus, a gente tira essa cápsula e a gente deixa que saia de nós essa chama, né? Ou seja, essa chama ela assume o controle da nossa vida, mesmo que seja momentaneamente. Infelizmente, momentaneamente, né? E olha, nós estamos falando daquela prece sentida, né? Não é aquela prece rezada, né? Que você fala, Eu sei. sabe o que falou no Aquela final. conversa. Isso, Aquela conversa. isso aí. Você ia falar alguma E coisa, acho Ana? que é por isso. Não, eu ia falar isso, você está falando da cápsula, né? Que sai da gente. Acho que é por isso que eu e acho que todo mundo tem a sensação de aumentar a sua energia, de você se sentir melhor, né? Acho que acontece isso, né? Essa magia, né? Que a E gente aumenta a nossa força, né? porque o que a Acho gente que vai é isso. buscar a força na fonte, né? Na fonte. E E no final das contas, pega lá. percebe que a fonte está dentro de nós, Com certeza. né? Esse é o ponto, né? Mas vamos lá, a gente vai fazendo umas perguntas e o texto, né, vai respondendo e vai acrescentando alguma coisa sempre um pouquinho a mais. Assim como o alimento fornece a energia indispensável à sobrevivência do corpo, a oração é poderoso alimento para a alma, pois através dela nos ligamos a Deus, né, que está dentro de nós mesmos.
e o Pai nos dará o pão nosso de cada dia, conforme nos ensinou Jesus. Quando abandonamos a prece, nos assemelhamos à criatura que, paradoxalmente, morre de fome diante da mesa farta à sua disposição. É isso mesmo. Então, quando a gente faz a prece, que a gente entra em contato com a fonte divina, né? Nós recebemos dele todas as energias boas que nós precisamos. Porque quando a gente está em dificuldade, a nossa energia ela está em desequilíbrio. Então a gente se sente mal, se sente pesado, é difícil achar soluções, é difícil de vencer os desafios da vida. Como Solange? A gente se sente enfraquecido, sem força. Enfraquecido. E aí a gente para e fala assim, uma hora lembra de Deus, né? Nessa hora a gente lembra de Deus. Aí lembra de Deus, você, eu vou fazer uma prece. E quando faz a prece, que a gente entra em contato com essa energia pura de amor e bondade, a gente muda essa energia densa dentro de nós e a gente consegue ver um caminho melhor, né? A prece, então, ela nos liga a correntes energéticas salutares que alimentam o nosso espírito. Sem a prece, nós deixamos de nos alimentar dessa fonte infinita de bênçãos. E aí, qual que é o nosso maior problema? A gente faz a prece, se sente bem, e aí depois a gente volta para o problema e se contamina com ele novamente. Essa é a nossa maior dificuldade, né? Como é que vocês se sentem depois de fazer uma prece bem sentida? Aquela que sai do fundo do coração, sabe? Aquela que, sabe quando o peso dos desafios está tão grande que você vai... Não é que você se ajoelha, você cai de joelhos por causa desse peso, e aí você desabafa com Deus, que nem falou a Leda, né? Desabafa e fala assim, Deus, me ajuda de alguma forma. Me ajuda a dar mais um passo. Ou me ajuda a dar esse passo. Como é que vocês se sentem quando isso acontece, né? Quando a gente sai daquele estado de energia extremamente densa e através da prece a gente consegue mudar essa energia. Vocês já passaram por isso alguma vez? Já. Fica mais leve. Tá. Me sinto Fica mais fácil de protegida. vencer o desafio? Oi? Aliviada, né? A gente se sente Protegida, aliviado, né? Mais leve, mais leve. E Eu olha, tive uma situação que aconteceu comigo. Eu estava numa dúvida, num conflito total com o trabalho da pós-graduação. Não estava dando certo, o negócio não ia, não andava, eu tinha que mudar, eu tinha o prazo. E eu comecei a ficar muito aflita, né, com aquilo. E aí eu orei, foi uma hora de almoço, aí eu orei e acabei dormindo. Sabe o que tinha que ter que cochilo depois do almoço? E quando eu acordei, eu estava já com todo o trabalho na minha cabeça. Eu tive que pegar até uma folha rapidinho, tipo assim, sabe? Porque veio aquela coisa assim, tipo, sabe? É assim, objetivo assim, 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 tudo. Aí eu consegui montar todo o esqueleto do trabalho, que veio tudo logo depois que eu acordei, né? Então eu falei, meu Deus, assim, eu só tive gratidão, né? Porque ajudou, eu me equilibrei, né? Eu me levei e as respostas começaram a vir, né? Agora o resto do trabalho depois eu tive que fazer, né? E só deram um esqueleto, né? O resto do trabalho eu corri atrás, mas assim, me deu um caminho, né? Um sentido. Isso. Mas pelo que você falou, a sua dificuldade naquele momento não era realizar o trabalho, era assim saber qual trabalho a realizar. Exatamente, escolher o que ia fazer, o negócio não estava fluindo, né? E eu já estava muito angustiada porque eu não tinha resposta, eu não conseguia. Isso veio por inspiração, né? De alguma forma você recebeu essa inspiração. Mas para a gente receber a inspiração, a gente precisa abrir, sair daquela casca que a gente vai se colocando quando o problema está muito difícil e a gente não vê saída. O que a gente precisa é parar e dissipar essa casca que tem em volta da gente, porque a saída existe, sempre existe, né? Lembra, a gente já falou sobre isso, né? Deus nos criou para sermos felizes.
Se Ele nos criou para sermos felizes, todo problema tem solução. Tem que Às ter fé, vezes, né? Eu tive um episódio assim, de oração, que até quando eu falo, eu fico emocionada. Que a gente estava passando um momento muito difícil aqui em casa, e o meu pai ficou ruim, foi hospitalizado, foi para a UTI. Meu pai já era infartado, já tinha 3 pontos apenas há muitos anos. E ali ele estava prestes a morrer, né? Porque a situação dele estava bem, bem grave. E eu lembro que nesse dia eu fui para o banheiro aqui de casa e eu chorava tanto, tanto, tanto. E aí eu pedi tanto a Deus, tanto a Deus, tanto a Deus, que me desse mais um tempo com meu pai, que não levasse meu pai naquela hora, né? Que a gente ainda precisava muito dele. Enfim, eu pedi, que acho que foi o que você falou, de ajoelhar, né? E pedir. Eu sei que o meu pai saiu da UTI, o estado dele foi complicado ainda, né? Porque ele perdeu uma ponte de safena, ficou só com 2 pontes de safena, mas a gente ainda conseguiu viver mais 6 meses com ele, e ele bem, sabe? Assim, ele não ficou com nenhuma sequela, que ele tivesse que ficar na cama, ou alguma coisa do tipo. Ele viveu mais 6 meses, e depois aí, então, ele teve a hora dele, né, da passagem. Mas até hoje, quando eu falo isso, eu sinto assim que foi uma conexão com Deus muito grande, e que Deus me permitiu que eu tivesse mais um tempo com Ele. É essa sensação que eu tenho. é Então, isso aí. essa força da oração, de pedir, é, eu tive em vida, né? Graças a Deus eu pude ter essa experiência. E realmente, quando ele partiu, eu não tive nenhum sentimento, assim, lógico, da perda de tudo, né? Mas eu fui muito grata. É Sim. engraçado, né? É. E isso está em linha com o que vem o próximo parágrafo, né? Porque a gente faz pedido para Deus, né? Para nos ajudar, sabe? Para nos mostrar um caminho, para nos tirar daquela dificuldade que nós estamos, ou ajudar a sair da dificuldade que estamos. E parece que nem sempre as nossas orações são atendidas, né? Mas olha o que diz o texto aqui: nenhuma oração fica sem resposta. E aí, resposta, a gente tem que entender bem isso, né? Resposta não significa que aquilo que a gente quer vai ser atendido, É, mas a gente vai ter uma resposta, né? quando não é do É nosso verdade. jeito, a gente acha que não tem resposta, né? É isso aí, é isso aí. Nossos pedidos são recebidos por mensageiros de luz, que os analisam segundo os critérios da sabedoria divina. Nem sempre o que pedimos representa um efetivo bem para a nossa caminhada. O que para nós parece representar um benefício, na verdade pode significar, no curso do tempo, um prejuízo para a nossa história espiritual. Daí, porque sempre é bom lembrar daquele ensinamento de Jesus, quando formulou a oração do Pai Nosso: Senhor, seja feita a sua vontade. A gente já conversou, acho que aqui nos nossos encontros, a respeito do nosso programa encarnatório, né? O que é o programa encarnatório? É aquilo que, no plano espiritual, fica proposto para nós com relação à nossa encarnação. Não é uma história escrita onde que a gente vai seguir um script que não tem mudança. Não. Aquilo é a proposta e, através do nosso livre-arbítrio, a gente segue ou não aquela proposta que foi feita. A gente não se lembra disso na nossa consciência, mas no nosso inconsciente está marcado aquilo. A gente acaba identificando isso durante a nossa vida. Então, muitas vezes, o que a gente está pedindo, ela vai contra aquilo que nós planejamos junto com os benfeitores espirituais para a nossa vida. E aí, por mais que a gente peça, não vai acontecer mesmo, né? O que a gente não pode esquecer é que
independente de a gente ter recebido aquilo que a gente pediu ou não, podemos ter certeza de que a providência divina está nos amparando o tempo inteiro. Vocês já sentiram o amparo da providência divina, mesmo não acontecendo aquilo que vocês pediram nas preces? Já passaram por Já, algum? já Como é que... passei. Pode explicar, dona Elza? Nossa, eu fiz um pedido de saúde. Nem foi para mim, foi para minha irmã. E eu pedi, eu tenho muita fé, mas não veio como eu queria. Mas eu achei que melhorou um pouco, Uhum. entendeu? Com as orações, tudo que eu continuei fazendo, eu fui bem, achei que fui bem, como é que se diz? Assistida. Indicada. Uhum. Isso aí. Legal, Eu, eu gostei muito do que eu fiz. legal. Tive fé, E sem fé, a oração não serve para nada, né? não dá Sem nada. fé, a oração só vai até o céu da boca, né? Dali não passa, né? Essa eu não Alguém, tinha ouvido ainda. não, dependendo de como você faz a oração, ela fica parada no céu da boca, não sai. Alguém tem mais algum depoimento nesse sentido, de ter pedido alguma coisa, não ter recebido, mas se sentiu amparado? Eu acho que eu também tenho. Na hora, agora eu não me lembro direito, mas Eu vou dar tudo um tem depoimento. isso. Eu vou dar um depoimento aqui para vocês. Quando a Valéria teve Covid, eu tive Covid no mesmo, na mesma época que ela, né? Tanto que eu estava com Covid quando eu levei ela para o hospital, né? Eu nem podia entrar no hospital. E aí, quando a gente estava indo para o hospital, eu pedi para que dessem alguma medicação, né? Fiz uma prece, né? Pedindo que dessem uma medicação para ela, para que a gente voltasse junto para casa, e a gente passasse por esse momento juntos, né? Não. E só que não foi assim, né? Meu pedido não foi realizado. Ela entrou e eu não vi mais ela. Fiquei sem ver ela quase 2 semanas, né? Mas a todo momento que, embora não tenha acontecido o que eu tinha pedido, a todo momento que eu pensava nela, eu sentia aquela, sabe quando, você lembra aquela prece lá, Passos na Areia? Ah, sim. Sim, Dessa forma, porque eu sabia que sozinho eu não teria força de conseguir conseguia. vencer todo o medo, vencer os desafios, as dificuldades, né? Para poder manter. Eu estava com Covid também, né? Mas cada vez que eu pensava nela, eu sentia como se fosse alguma coisa em volta de mim que falava assim: tenha fé, tenha fé. Eu sei que parte dessas coisas que eu sentia vinha de vocês, né? Porque vocês faziam vibrações pela gente todos os dias. Mas é um amparo, né? Quando a gente faz uma prece, Deus não vai aparecer na nossa frente, daquele velhinho de barba branca, e fala assim: meu filho, o que você quer? Ele não vai fazer isso, né? Na realidade, ele manda os enviados dele para nos ajudar, né? Quem são os enviados dele? Aquela pessoa que a gente menos espera, às vezes vem aqui, vem e nos dá aquele impulso para que a gente possa vencer o desafio, né? Legal. Alguém tem mais alguma coisa a falar? Aconteceu quando eu trouxe meu pai do Rio, né? E a gente tudo tinha que ser tudo programado, né? E na hora, faltava umas 2 horas para a gente viajar e o rapaz que ia levar furou, né? E eu estava numa situação que ele estava bem enfraquecido, tinha mala, tinha tudo, né? Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí antes de eu me desesperar, eu me recolhi, né? Eu falei, meu Deus, me dá um caminho, né? E tal, e tal, e tal. E aí, quando eu terminei a prece, eu falei com a minha amiga, onde a gente estava hospedado, eu falei, olha, você pode ir comigo, né? Aí ela, olha, eu não posso, né? Porque eu tenho um compromisso, mas o meu amigo que está aqui, eu vou falar com ele. Gente, eu falei com o rapaz, aí ele falou, eu não posso, mas eu tenho um primo, um sobrinho, que é taxista. Na hora, o cara
veio, o cara foi super atencioso, levou a gente, acompanhou com a gente, ficou com a gente até a hora que o ônibus foi embora. Sabe? Ajudou com a mala, meu pai precisou ir no banheiro. O rapaz nunca tinha visto a gente, né? Levou meu pai no banheiro, eu nunca tinha visto, né? Ele ajudou. E assim, eu falei, nossa, que cara é esse, né? Eu fiquei pensando assim, que presente que essa pessoa nunca te viu, né? Ele podia deixar a gente lá e ajudou a carregar a mala, ajudou descer até a plataforma, sabe? Tudo, até a gente ir embora, né? Eu falei, nossa, eu vim agradecendo o caminho inteiro, né? Porque Cara, você fica meio sem ação, né? Sem saber onde você vai procurar ajuda e a ajuda veio, né? E veio Mas, completa, né? mas você vê a diferença de postura, né? Você poderia ter ficado revoltada com tudo o que está acontecendo, não é verdade? Ah, É. sim, talvez em outras épocas eu teria ficado. Eu teria Mas aí, xingado, mas agora não. se você tivesse ficado revoltada, além do fardo de conseguir arranjar uma solução para o problema, você teria que carregar o fardo da revolta. E aí, Exatamente. naquele momento, você teve a, a presença de espírito, vamos dizer dessa forma, de fazer uma prece pedindo que te mostrasse o caminho. Não pediu para resolver o problema para você. Você pediu para que te mostrasse o caminho. E aí você Sim, foi, conversou com uma pessoa que não podia, que conversou com outra pessoa que também não podia, e conversou com outra pessoa, e essa você era a pessoa achou. certa para estar com você. Essa era a pessoa. Verdade. Então, quando a gente faz o pedido de coração, Deus não é aquele pai que carrasco. carrasco, né? Sabe? Ele é o pai amoroso. Ele quer ajudar a gente. E quando a gente acha que ele não está ajudando, na realidade ele está ensinando, né? É que nem sabe, quem teve filho sabe como é que é. Chega o filho em casa com aquela lição para ser feito, e aí ele fala assim: pai, me ajuda a fazer que eu não estou sabendo fazer, né? Ou mãe, né? Aí você vai lá e ele quer que você faça a lição por ele, né? E aí você tem duas coisas a fazer. Você pode ensinar para ele, mostrar o caminho para fazer a lição, e aí ele vai aprender, ou fazer a lição por ele. Se a gente fizer a lição por ele, ele vai ter que, em outro momento, fazer aquela lição para aprender. A mesma coisa na nossa vida, né? Às vezes a gente pede uma coisa que faz parte do ensinamento que Deus está dando para a gente. Então, não tem como, a gente não vai conseguir tirar aquilo. E aí o que a gente tem que fazer é resignação, resiliência. Você sabe a diferença de resignação e resiliência, né? Resignação é quando você aceita o que está acontecendo. Resiliência é a capacidade que você tem de superar tudo isso e voltar no seu caminho novamente, né? Resignação, resiliência, Deus nos dá tudo isso e a gente consegue vencer o desafio e aprender a lição, às vezes, né? Aprender a lição já não é tão simples assim. Vamos lá. Mesmo que nosso pedido não se ajuste à vontade do Pai, o qual sempre sabe o que é melhor para nós, a prece permanece válida e benéfica, pois, segundo Chico Xavier, no mínimo, a prece nos pacifica para que encontremos por nós mesmos a saída para a dificuldade que estejamos enfrentando. Às vezes, naquele minuto de oração, deixamos de tomar uma decisão precipitada, de proferir uma palavra agressiva, de permitir que a cólera nos induza a qualquer atitude infeliz. Ou seja, naquele momento que a gente vai buscar dentro de nós, né, Deus, né, que a gente se harmoniza com a fonte criadora, a gente muda algumas coisas dentro de nós que evita tudo isso, né? Imagina sair xingando. Já viu se a Renata saísse xingando a todo mundo lá na casa da amiga dela, onde ela estava hospedada? Talvez não conseguisse achar a solução, porque as pessoas, quando são agredidas, elas se afastam de nós, né? Não é verdade? Verdade. Você sabe por que a prece nos pacifica?
Eu acho que é porque, como a Leda falou, porque a gente muda a nossa sintonia. A gente corta a sintonia com o ego, certo? Porque toda a nossa agressividade é por causa do ego. E a gente faz a ligação com o nosso eu superior, com Deus que tem dentro de nós. E aí você deixa de se defender para viver a plenitude. E a plenitude não encontra sofrimento, encontra só felicidade, só solução. Muito bom seria se a gente conseguisse manter esse estado de oração 24 Todo horas por tempo. dia, né? Mas não dá, o nosso ego tem que vir e bater na porta e falar assim, ô meu, deixa eu falar um pouquinho aí, né? Ah, meu Deus, nem fale. O Dr. Larry Dossey afirma que a oração nos ajuda a sermos determinados, não preocupados. É isso mesmo? Nos ajuda a ser determinados. E não isso? preocupados. Isso. Acho que não, mas eu ainda Porque quando quando a estou gente orando, eu estou pede, bastante preocupada. Fala, Leda. não sei. Eu ia falar, porque quando a gente pede, né? A gente pede ali, está ali rezando, a gente está determinado a alguma coisa, não é? É uma determinação, a gente está determinando alguma coisa. Legal, vamos pegar isso daí como exemplo, né? A gente está num beco sem saída, aí a gente faz uma prece, né? Eu vou voltar a uma das primeiras perguntas que eu fiz. O que a gente espera dessa prece? Determinada a ser atendida, que ela seja atendida. Muito bem, esse é o ponto. Então, eu estou fazendo a prece porque eu acho que alguma coisa vai acontecer que vai me ajudar a sair do buraco que eu estou, não é verdade? Sim. Aí vem uma segunda coisa que a gente falou hoje. Precisa ter fé. Então, se eu faço uma prece e eu sei e eu tenho fé, por que essa frase não é verdade? O quê? Por que essa prece não é verdade? Se eu tenho fé e eu tenho uma expectativa, por que eu não Não é sou atendido? determinado e estou preocupado? Por que eu fico preocupado? Porque eu não tenho fé. Porque a gente ainda não Não acredita fica totalmente, preocupado, né? não fica preocupado. A Solange falou que ficava preocupada às vezes. Então, minha fé é pouca fé. Pouca fé. Exatamente. Legal. Não chega nem ao grão de Assim, mostarda. É a mesma coisa que você Pouca fala fé assim. na oração. Oi, Ana, pode falar, Ana. Não, estou falando que ela tem pouca fé na oração dela. Né? Porque não tem assim que a gente tem que entregar, a gente tem que entregar na mão de Deus. Quando a gente tem um problema muito grande, a gente reza, ora, e entrega na mão de Deus e esquece aquilo, porque vai resolver. Ó, eu vou aqui entrar em defesa. Eu falei que a gente não era para criticar ninguém, né? Mas vou entrar em defesa da Solange. Ninguém que faça uma prece neste planeta fica despreocupado. Você me desculpa, porque a preocupação é do ego e todo mundo tem. Quando você já está orando, você já está preocupado. Você já começa a oração, você está preocupado. Você está determinada a ser atendida, mas a preocupação existe no fundo de você, não é verdade? Isso Você vai significa fazer oração porque está preocupado. Mas quando você termina a oração, você ainda continua preocupada com aquele mesma coisa, do mesmo jeito, do mesmo tanto? Não. Quer dizer, não, eu no mesmo não. tanto não. Não, no mesmo A tempo não. Solange está com cara de interrogação. Eu estou com cara de interrogação. O que está pensando, Solange? Está pensando? Não, olha, gente, o que a gente precisa ver é a expectativa que a gente tem da nossa prece, né? Porque tudo se resume a isso. Qual que é a expectativa que eu tenho? Que Deus resolva o meu problema ou que Ele me ajude a ter força para resolver o problema? Força, quando eu falo, é energia para executar uma ação, é a força para que eu tenha uma boa ideia, uma boa ideia de como solucionar o problema, não é isso? Agora,
Se eu faço a prece assim, Mas meu pai, me ajuda a solucionar esse problema. Eu sei que ele não vai ajudar mesmo, mas me ajuda, pai. Não está adiantando de nada, não faz a prece. Vai pedir para um amigo te Vai, ajudar, porque o Deus, Mas aí, porque o Deus não está te ajudando. então, Sérgio, mas você Sérgio, falou você também tem que. Oi, Deixa a Ana falar, Leda, por favor. Ela pode falar, Ana. pode falar, pode falar. Depois sempre as preces são atendidas, porque não é o momento, não é hora, os nossos, né? Não tem que ser aquela hora, né? Então, eu acho que a gente também, quando faz a prece, pede, tem a determinação, também tem que ter a fé de, se não acontecer, é porque tem algum motivo, né? Acho que a gente tem que pensar por aí também, né? Sim. E por isso que É talvez aquilo fique que a mais gente leu agora há preocupado, pouco, não né? se preocupe tanto. Os mensageiros de luz analisam segundo os critérios da sabedoria divina, que a gente não conhece, né? É, A gente quer tudo para ontem. Eu queria que a Valéria nem entrasse no hospital, mas eu sou grato porque ela saiu comigo. então, com certeza. Não é isso? Então, É. é bem isso, né? Às vezes, a dificuldade que a gente tem é que a gente quer que o problema seja solucionado imediatamente. Às vezes, o problema não é solucionado nem nesta encarnação, vai ser em outra. Mas a gente vê aqui e agora, né? Pode falar, Solange. Então, em relação à oração, eu falo assim, da pouca fé, porque realmente era assim que durante muito tempo eu orei, muito tempo eu sentia que as coisas, eu orava, mas não tinha muita confiança que fosse acontecer, e ficava na expectativa. Mas hoje eu oro e entrego para Deus realmente, porque se aquilo não acontecer, eu sei que é o melhor para a minha vida, entendeu? Uhum. Então eu hoje penso diferente. É. Antigamente era então, dessa forma mesmo. então você está com mais fé. Você está orando com mais fé. Então, graças a Deus, é como é que a gente fala, né? A passos de formiguinha a gente vem mudando, né? Uma transformação lenta, a gente está mudando. Mas é dessa forma que hoje eu penso que aquilo que não aconteceu para minha vida é porque não tinha que ser e que Deus tem planos melhores para mim. Então eu aceito, entendeu? Mas Aquela hoje, medida pode falar, pode terminar. Aquela meditação que a gente tem da Raíssa Zocal, aquilo é muito perfeito. Entrego, aceito, confio e agradeço. Ponto. É É isso assim aí. que hoje eu ponho na minha cabeça. Então, mas quanto que a gente já não sofreu por pedir a Deus, não vinha o que a gente queria, e aí a gente fica duvidando se a prece tem algum efeito, Muito. né? Mas Ah, hoje, sim. olha só como que acontece, né? É aquilo que eu falei, né? A gente vai conversando e conforme a gente vai lendo e vai vivenciando as coisas, a gente vai ganhando uma maturidade, uma experiência que nos ajuda a enxergar as coisas de forma diferente. Hoje, continua fazendo prece, continua não sendo atendida da forma que você queria, mas você hoje já sabe que se não foi atendida da forma que você queria, é porque existe um motivo, então você aceita. E no final das contas, fica grata porque você viu que de alguma forma aquilo passou. Você conseguiu passar por aquele momento, né? Sim. Sérgio, teve Oi. uma situação que você está falando, eu lembrei, eu tinha até esquecido desse episódio. Eu tinha feito uma entrevista até para esse meu local de emprego que eu trabalho agora, né? E eu estava esperando a resposta. Aí um dia eu estava ansiosa e tal, eu falei, eu vou orar. Aí, quando terminou a oração, o telefone tocou. Era da seleção. Olha, você não foi aprovado nesse momento e tal. Eu falei, caramba, né? Tava rezando tanto e o negócio não foi, né? Aí tudo bem. Eu fiquei chateada, lógico, né? E tal. Aí passou tempinho, o que aconteceu? Eu fiz uma cirurgia de vesícula, tive que me recuperar e tal, e tal, e tal. Depois que passou todo o tempo do pós-operatório, que eu já estava liberada, me ligaram de novo. Olha lá. Aí me ligaram de novo. Olha, aqui é do lugar tal, você fez uma seleção tal. Você já tem interesse na vaga? Porque o outro profissional não se adaptou. Então a gente queria, né? Aí eu,
caramba. Aí eu falei, não, vou, né? Aí, porque eu falei, gente, se fosse no tempo que eu queria, ia esbarrar na cirurgia, ia esbarrar na licença do INSS, né? E não ia fluir, né? Então, foi no tempo certo, né? Aí eu falei, ai, senhor, obrigada, porque a gente quer na hora, né? Que a gente pediu, a gente quer que se realize na hora, né? Mas era no tempo que eu precisava, né? Imagina, o que é a providência imaginar, divina, né? O que é né? a providência divina, né? E aí eu tô lá há 12 anos, sabe? Mas isso a gente consegue mensurar. Você conseguiu mensurar, você analisou tudo o que aconteceu e falou assim, o que aconteceu foi o melhor para mim, né? Sim. Agora, quantas coisas que acontecem que são melhores para a gente não consegue ver isso. Eu vou contar uma experiência nossa. Quando a Valéria descobriu que estava com câncer, ela precisou fazer uma cirurgia de emergência. O câncer dela tinha 2,7 kg. Então tinha que tirar aquele negócio o mais rápido possível, né? E aí o médico, e a gente já estava em assistência espiritual, né, a Valéria, para poder, né, fortalecer esse tipo de coisa. E aí o médico falou assim, bom, você vai operar, tipo, na segunda-feira. Corre com tudo. E a gente correu, né? E não deu tempo. Não ficou pronta a papelada. Teve que remarcar. E aí a gente, caramba, né? Puxa vida, sabe? Porque era tudo novo, a gente não sabia, né? Sabe? Para quem é novo no entendimento disso, um dia pode fazer a diferença, né? Bom, tudo bem. E aí a gente ficou chateado e ficou nervoso porque não tinha tal, mas não tinha jeito, demorou uma semana a mais, e aí demorou quase 15 dias a mais. E aí fez a cirurgia e tal. Depois disso, numa assistência espiritual, o mentor se manifestou dizendo o seguinte, que a Valéria estava sendo preparada para a cirurgia. O câncer dela estava sendo encapsulado para não sair nenhuma célula cancerígena para o resto do corpo. E esse trabalho estava sendo feito pelo plano espiritual, né? Só que é um trabalho que é lento. A gente já leu em alguns livros aí como a coisa não acontece de um dia para o outro, né? E se ela tivesse feito a cirurgia naquele dia, talvez as células cancerígenas fossem para o corpo inteiro dela e aí daria metástase. Então, muitas vezes as coisas não acontecem para a gente não sabe por quê, mas existe um motivo muito justo por trás disso. Só que a gente precisa ter fé, ter a confiança, que agora a Solange está falando para a gente que está tendo, diferente do que era no passado. Claro, no passado a gente sempre é pior do que é hoje, né? Sim. E isso que a gente precisa ficar feliz. Não porque eu não tenho fé. Não, fala assim, olha, hoje eu tenho muito mais fé do que eu tinha no passado, então eu estou crescendo. É essa a vista que a gente precisa ter das coisas, né? Leda, eu acho que eu falei para você deixar a Ana falar primeiro e depois eu não voltei com você. Você tinha alguma coisa para falar? Não, acho que a Ana falou direitinho. A mesma coisa que eu estava aqui, eu achei. Ah, tá bom. Não tem nada a acrescentar, não. Então vamos lá, voltando lá pelo tal do Larry. Ele narra que depois de uma batalha naval entre Atenas e Esparta durante a Guerra do Peloponeso, muitas embarcações estavam afundando e centenas de marinheiros estavam morrendo no mar. Um homem rezava em voz alta à deusa Atenas para que ela o salvasse, mas ele estava afundando. Um colega de barco, perto de alguns destroços, ouviu o pedido e gritou: ore para Atenas, mas mexe os braços ao mesmo tempo. A oração jamais será um substituto da ação que nos cabe tomar diante dos desafios da vida, mas será sempre uma força considerável para agirmos com determinação e acerto. Tem uma outra história com relação a isso. Tinha um cara, uma região lá que estava chovendo muito, 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 mas estava chovendo muito, aí o rio começou a encher. E aí começou a encher, e aí o pessoal começou a fugir do lugar, né? Mas tinha um cara lá que falou assim, não vou sair daqui porque eu confio em Deus, eu estou orando para Deus e Deus vai me ajudar. E o rio começou a encher,
chegou na cintura do cara, e ele falou assim, Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Aí passou um cara com um caminhão e falou assim, monta aí no caminhão que eu te levo embora. Assim, não, Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar. E continuou chovendo, e começou, aí o cara subiu no telhado, né? E a água começou a subir, continuou subindo, e passou um cara de barco. Vamos lá, vamos embora, que vai continuar chovendo, vai continuar inundando, a inundação cada vez maior. Não, Deus vai me ajudar. Isso daí é o contrário da Solange, já tinha fé que não acabava mais. E vai me ajudar, e vai me ajudar, e vai me ajudar. E aí o cara foi embora de barco, né? E continuou chovendo, 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 e ficou na ponta do pé só com uma boquinha para fora, né? E aí foi, tchum. Não deu, né? A água Quantas cobriu. ajudas Deus mandou, né? Aí o cara morreu, foi lá para o céu, e aí encontrou com Deus, né? Assim, pô, Deus, eu tinha uma fé gigantesca em você que você ia me ajudar naquela situação, e você me deixou morrer? Meu, primeiro, você teve a oportunidade de sair andando, não saiu. Teve a oportunidade de sair de caminhão, não saiu. Mandei um cara de barco lá para te ajudar. Você não foi? O que você quer que eu faça? É isso que está falando essa parte aqui, né? A gente precisa orar, porque orando a gente se conecta com essa energia superior que nos ajuda a ter mais força para vencer os desafios. Mas quem tem que vencer o desafio somos nós, não é Deus. Muitas Deus vezes sentada num sofá apenas a coisa não vai andar, né? assistindo televisão, falando assim, Tem que partir para a ai, meu luta. Deus do céu, não tenho emprego, ninguém me dá emprego. Assistindo Ninguém me dá televisão, né? emprego. Exato. Então, Atitude, né? sabe, você vai lá naquela dor no estômago gigantesca, né? Nossa Senhora, você vai no médico, o médico fala assim, nossa, seu estômago está inflamado aqui, né? Qual é a sua alimentação? Eu como bastante carne, como feijoada 2 vezes por semana. Você, olha, está fazendo mal aí é a comida que você está comendo. Você precisa comer alguma coisa mais leve. Ah, não, eu não vou deixar de comer minha comida. Então tá bom, sente dor. Não adianta fazer prece, você tem que tomar atitude, não é isso? Se você pede ajuda do médico, Deus, você precisa fazer aquilo que ele falou, não é verdade? E o que foi que ele falou para a gente? Tantas Faça que eu te coisas, né? ajudarei. Oi? Faça que eu te ajudarei. Faça que eu te ajudarei. Se a gente quer uma relação completa daquilo que Deus falou, quer que a gente faça, é só ler o Evangelho, está escrito lá. Mas é uma coisa tão difícil a gente pôr em prática aquilo, não é verdade? É verdade. Vamos lá. Essa aqui, estou lendo aqui o que eu tô para ver se eu não estou deixando nada para trás, tá bom? Quando a gente faz uma oração, vou lá, estou passando por uma dificuldade, alguma coisa que vem se desenrolando há anos, né? Mas agora está mais difícil, né? Aí você faz uma oração, né? A gente, na hora que está fazendo a oração, a gente pensa em mudar de atitude para resolver o problema? Ou a gente só pede para Deus resolver o problema para nós? Claro que a gente só pedia para Deus resolver o problema. A gente nunca pensou em mudar de atitude. Porque a gente estava naquela base da Igreja Católica, dos dogmas, que a gente tinha que orar e na casa de pedra. A gente nunca pensou em fazer a nossa reforma íntima, que era isso que Deus buscava, que era isso que Ele queria da gente, a nossa transformação. Né? A gente pensava só ajoelhar, rezar, fazer aquelas coisas da igreja e tantas outras religiões. E agora a gente sabe que não é isso que Ele espera que a gente faça. A nossa mortificação é mais importante, né? Na realidade, a gente não pode criticar as religiões, tá? Por quê? Eu falei da católica porque era aquela que eu mais me Não chegava. entendo. Na realidade, se a gente for pensar bem, a base da católica é a mesma base do espiritismo, não é verdade? Uhum. Somente a interpretação que é diferente. Mas lá está falando assim, 10 mandamentos, né? Tem que seguir os 10 mandamentos, né? E um deles lá, a gente não pode pecar, não é verdade? Okay. Mas todo mundo sabendo disso, vai lá, peca. Por quê? Porque é só passar uma óleo de peroba no joelho, né? Fica lá sentado, ajoelhado uma tarde inteira que vai resolver, não é verdade? E é isso que a Solange falou.
E aí a gente acaba acreditando que fazer isso, somente fazendo isso, já resolve o nosso problema. E não, né? Quem assistiu aquele seriado Maria Madalena, que tem na Netflix? Eu comecei, mas eu não concluí quando vocês falaram. Eu vi alguns capítulos só. Eu vi Isso. como judiaram dela, coitada. Mas eu estou falando do rei lá, do Herodes. Vocês se lembram do Herodes? Não. E na metade da série lá, ele foi fazer lá As o oferendas, momento né? sabático dele, mas não mudou um milímetro do que ele era. né? Não adianta nada, né? Não adianta você fazer pela forma, você tem que fazer pela essência, pelo sentimento, buscar a transformação do sentimento, né? Muito bem. Tem uma frase que eu gosto muito e que vira e mexe eu falo para mim mesmo para que, né? Quem sabe dando um chacoalhão eu acordo, né? Não espere resultados diferentes se você continuar fazendo as coisas da mesma forma. Não adianta, gente. Não adianta, sabe? Se a gente não mudar a forma de fazer as coisas, a gente vai continuar tendo sempre os mesmos resultados. Não é verdade? Verdade. Vamos lá. Além desses benefícios, a prece, ao nos ligar às fontes de luz divina, faz com que se dissolva a energia negativa que porventura não esteja nos envolvendo. É isso que a gente já falou até agora, né? Que a gente vai buscar aquela força dentro de nós para que a gente possa, que a gente consegue andar com mais velocidade, né? Em razão das preocupações excessivas, dos pensamentos malsãos e de toda a perturbação espiritual. Ou seja, quando a gente faz a prece, essa energia é renovada. E essa energia mais densa, ela é causada pelas nossas preocupações excessivas, pelos pensamentos malsãos e pela perturbação espiritual, que vem a nos afetar justamente por causa da nossa forma de pensar, né? Podemos dizer que a oração simples e sincera, espontânea, é um verdadeiro banho de luz em nosso corpo físico e espiritual, favorecendo a paz, o relaxamento, a saúde e o bem-estar interior. Não há dúvida do que a oração nos predispõe à vitória sobre as dificuldades. Por essa razão, Padre Pio, hoje venerado como santo pela Igreja Católica, recomendava: arme-se com a arma da oração, e terá mais força no combate diário. Bom, nesse ponto aqui, nesse parágrafo, eu gostaria de citar, acho que nem todos aqui conhecem, eu sei que nem todos participaram, mas de um livro. Adivinha de que livro que eu vou falar? Bastidores da Prece. Tá vendo só? Perfeito. Nos Bastidores da Prece, de André Santana, que expandiu, para mim, né, expandiu muito o meu entendimento de como a prece, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos influenciam tudo que está à nossa volta, né? Aí tem um trecho do livro que eu vou ler aqui para vocês, como que a manutenção da prece e dos pensamentos elevados nos protege. Eles estavam lá quem vai falar aqui é um espírito que estava participando de estudando como é que se realiza um trabalho dentro de uma casa espírita. Aí ele falou assim: pude ver também que ainda havia alguns espíritos que tentavam se aproximar da casa, mas eram como que refratados. Vislumbrei, então, um certo campo de energia ao redor da casa, quase que imperceptível, que oferecia a devida resistência a esses espíritos. Aí o instrutor falou assim: o que vês, Saulo, é a defesa energética desta casa. Toda a casa alicerçada no bem a possui, pois nada mais é do que a sua própria psicosfera, resultada da moral dos seus integrantes, que atrai os bons espíritos e secunda a esses recursos para a proteção. E aí ele está falando, obviamente, né, no livro, da casa espírita.
Mas isso não acontece só na casa espírita, acontece na nossa casa também. A proteção da nossa casa, ela é tão mais forte quanto a elevação dos pensamentos das pessoas que vivem na nossa casa. Então, se a gente tem pensamentos elevados, existe uma proteção que impede essa invasão. É claro, numa casa espírita, tudo que se faz lá dentro é pensando no bem. Quando a gente está na nossa própria casa, nem sempre, né? É só você abrir a sua conta e ver ela negativa que o teu pensamento não vai ficar elevado, concorda? Não vai, não vai. E aí Não a vai. gente vai destruindo esta proteção que a gente faz quando a gente ora de manhã e à noite. Pode falar, Solange. Eu não sei se foi no Evangelho que eu li, porque agora a gente vai lendo tanta coisa, né? E eu estou meio perdida. Que fala que casas, acho que é casa sem evangelho, lá sem evangelho é casa apenas, é isso? Isso. Lá sem evangelho é lá, é casa. Isso, é isso. É isso aí. Bom, quando a gente está falando aqui, nós estamos falando o Pingo de Luz é uma casa espírita, certo? Uma congregação espírita, né? Só que, em vez de nós termos uma casa onde que todo mundo vai para fazer o bem, a gente faz o bem da nossa própria casa. Então, todo dia que a gente faz as vibrações, nós estamos fazendo o bem. Então, essa proteção existe no nosso lar. E ela vai se tornando cada vez mais forte, porque ao longo do tempo, o nosso pensamento está mudando. De todo mundo está mudando, sabe? Nessa convivência, nessa troca de experiência, nessa troca de vivência, no entendimento das coisas do plano espiritual, no entendimento de Deus. Nós aqui vamos sair, sabe, no final das contas, vamos sair formados em psicologia ou psicanálise, porque a gente fala tanto de ego, eu superior, né? Mas a gente vai se entendendo e vai começando a mudar a nossa forma de pensar e compreender o mundo. E essa mudança transforma o ambiente. Psicosfera. O que é psicosfera? Do nosso lar. É a soma dos pensamentos e sentimentos de todos que convivem conosco no nosso lar. Então, se tiver um santo lá e tiver junto dele o demônio, vai estar na média, né? Vai estar que nem a gente, né? Não é verdade? Ou seja, é a média, é a soma de tudo. Então, quando a gente faz as vibrações diariamente, né? Quando a gente trabalha, quem participa do trabalho de vibração pela humanidade às 18 horas, vai aos poucos construindo esta proteção. Justamente por causa disso. Primeiro, a gente faz vibrações amorosas, são vibrações de frequência altíssima que dissipa as energias de vibrações mais densas. Ou seja, ela deixa o ambiente, a psicosfera do nosso lar mais sutil. Posso perguntar uma coisinha? Pode. Então, você está falando, né, da proteção do nosso lar, né, com as vibrações, com o evangelho que a gente faz todos os dias. E aí, de repente, tem uma quebra qualquer. Um pensamento ruim, assistir uma coisa na televisão, mas, logo depois, então, essa é renovada, essa proteção. Vamos lá, tem duas coisas. Entendeu a minha pergunta? Entendo. Tem duas coisas que acontecem. Primeiro, eu vi a coisa na TV que me derrubou. Eu fiquei o dia inteiro derrubado, certo? Essa proteção, ela não é recriada enquanto eu estiver assim, tá? Ah, tá. Aí você fala assim, nossa, mas como é que isso me derrubou? Mas eu não posso ficar assim. Vou fazer uma oração. Aí você lembra do pingo de luz, né? E pede ajuda para o caboclo, para o preto velho, me ajuda a mudar esse meu pensamento para que eu saia desse estado de vibração que eu estou. E aí você faz uma prece, faz uma oração, pede ajuda, aí automaticamente essa proteção ela se restaura, tá bom? Ah, tá bom. Junto com a atuação deles, é claro, né? Sim. Mas você tem que ter a mudança. Porque aqui, né, deixa eu continuar aqui a frase, quer ver? É claro que a proteção depende também da qualidade dos nossos pensamentos
durante o resto do dia. Ou seja, não adianta vir aqui nas vibrações, que bonito, meu Deus, paz no mundo, amor no coração de todo mundo. Aí você desliga o negócio, desliga o Zoom e vira o carrasco da família, né? Porque não vai adiantar nada, sabe? Você se sentiu bem naquele momento, mas você destruiu a proteção que você criou durante o trabalho de vibrações. Tudo bem? Entendi. Ou seja, Pode acontecer, pode. porque né, eu não sou Sim. santa, pode acontecer, e aí, imediatamente, a gente faz a oração, pede ajuda e vai, então, restaurando essa proteção. É isso aí. E quando acontece isso, Leda, que você falou, é aquilo que a gente chama de nós abrimos uma brecha. Imagina Sim. que essa proteção é uma cúpula, né, que é feita em torno do nosso lar, né? Quando a gente faz isso, a gente faz um buraco. E aí, por esse buraco entra aquele que se afiniza com os pensamentos que a gente está tendo. Certo. Tá bom? Tá bom. Vamos lá. Mesmo sabendo que a prece não tem palavras sacramentais ou fórmulas determinadas, e que quanto mais espontânea, melhor, deixo aqui simples sugestão de uma oração feita por São Francisco de Assis, sobretudo para aqueles momentos em que a nossa mente está tão conturbada que mal conseguimos articular as palavras. Ou seja, tem gente que gosta daquela prece feita, né? Vai lá no fim do Evangelho, tem um monte de prece para mais variados tipos de situações. Mas aquela prece feita, escrita, né? Aquele sequência de palavras, elas precisam ser sentidas. Não adianta somente repetir a palavra, porque não é uma mágica, né? Não são palavras mágicas. Elas se tornam palavras mágicas a partir do momento em que o meu coração vibra na frequência do que aquelas palavras querem trazer para todo mundo, tá? Então, tem gente que faz o Pai Nosso que não se lembra em que parte do Pai Nosso está, né? Chega no final, não sabe que terminou, já falei aquela parte. Por quê? Porque é automático, está saindo da mente diretamente para fora, não está passando pelo coração, então não está fazendo efeito, né? Quando tem a prece de São Francisco de Assis, né? Pai, relaxa os meus nervos, sossegue o meu espírito e libere as minhas tensões, inundando o meu ser de silêncio e serenidade. É a melhor coisa que a gente pode fazer, porque no momento que a gente está passando por um desafio, por uma dificuldade, se a gente se deixar envolver pelo pensamento atribulado, a gente vai tomar uma decisão errada. Então, primeiro peça para Deus te acalmar, para que venha na sua mente a melhor escolha, né? Bom, nós precisamos saber que não é a repetição de palavras com sentido mágico que é a oração. É necessário honestidade de intenção. Olha, isso é importante, né? Tudo no plano espiritual, tudo que se relaciona àquilo que a gente faz, depende da intenção. Então, honestidade de intenção, sentimento firme de que estamos dispostos a agir para que o pedido se realize. Se a gente não tiver essa disposição para a gente, como que a gente quer que a oração surta efeito, né? E no livro Bastidores da Prece tem mais um trecho legal. Não será, infelizmente, somente por causa das excelentes energias de caráter balsâmico que as pessoas irão modificar os seus pensamentos, a frequência vibratória de suas ondas mentais, elevando-os. Para isso, é necessário a predisposição íntima de cada um em querer se concentrar em algo mais elevado do que se coloca no momento. Então, a prece, ela só tem valor para a gente quando a gente tem a firme intenção de solucionar o problema, não de que alguém solucione para nós. Quando a gente tem a determinação de agir para solucionar o problema e não ficar sentado que alguém venha
resolver o problema para a gente, né? Aquele cara lá que estava em cima do telhado com água lá na boca, o que ele queria? Que alguém fosse lá, mergulhasse, tirasse a rolha do rio para poder esvaziar o... Não, sabe? Então, a gente precisa buscar esse entendimento de que a prece, ela nos traz força, nos traz energia para vencer os desafios, não importa qual seja, mas a gente precisa ter a determinação de agir para resolver o problema. E se a gente já tentou várias vezes de uma forma e não resolveu, ter a sanidade, né, de falar assim, essa forma não deve ser a melhor. Pelo menos está resolvendo nesse momento, né? Tudo certo? Tudo certo. Alguém tem algum comentário? Quem não participou do estudo que a gente fez desse livro, que eu achei que foi sensacional, ele está no YouTube, viu? Quem quiser, depois me passa um zap no particular aí que eu passo para vocês os links, tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Alguma questão? Solange, você ficou meio séria. Ai, eu tô cansada. Não, tô cansada. Agora tá me dando um sono, tô com dor nas costas. Igual eu já tô tendo a minha caminha. Foi isso. Então você estava assim, orando para Deus nesse momento para que eu acabasse de falar logo para você dormir, é isso? Tô com dor nas costas. Não, tá bom. Vai passar. Faça uma oração e tenha fé que vai passar. Nada como uma boa noite de sono. É verdade. Tô orando para deitar na minha caminha. Uma boa noite de sono cura muita coisa. Muita coisa. Desde que a gente faça uma prece antes, viu? Porque senão, assim, senão a gente vai viver os mesmos problemas que a gente viveu durante o dia inteiro. A noite toda, né? A noite toda dormindo. A noite toda, Aí acorda no dia seguinte e fala assim, nossa, eu dormi a noite inteira, mas não sei, estou tão cansado ainda. Cansada. Fazer o quê, né? Vamos encerrar, então? Então, eu peço primeiro para desligarem os microfones, né? Para a gente poder fazer um encerramento tranquilo. Então, nós vamos, neste momento, agradecendo este momento que vivenciamos, experiências tão elevadoras que nos trazem reflexões para a nossa forma de pensar, de agir, a nossa forma de orar. E agradecidos com uma gratidão imensa no nosso coração, nós aproveitamos esse momento de elevação para vibrarmos pelo bem universal. Vibrarmos para que a paz esteja no coração de todos os homens, que os homens possam buscar esta paz, encerrando as guerras, as disputas, se colocando à disposição de ajudar ao próximo. As nossas vibrações são de muito amor e muita energia, envolvendo aquelas pessoas que vivem nos países assolados pelas diversas catástrofes que vêm assolando a humanidade. Terremotos, calor e frio excessivo, fome, miséria, doença. Que o coração dos homens possam se encher de fraternidade e auxiliar essas pessoas que tanto sofrem. Nós vamos envolvendo o nosso Brasil para que os brasileiros se unam em torno de um bem comum e cessem as disputas que somente destroem a psicosfera do nosso país. Envolvemos os nossos políticos para que utilizem a política em favor do povo. Que as ideias boas sejam aprovadas por todos e que as ideias ruins possam ser trabalhadas para que se transformem em boas. Nós vamos vibrando pelo pingo de luz, por todos os trabalhos que realiza
pela Mocidade Espírita, pelos cursos e estudos que realizamos, pelos trabalhos de assistência espiritual, pelos trabalhos de sustentação, envolvendo todos os trabalhadores do Pingo de Luz e envolvendo com muito amor e carinho, com muito acolhimento, a todos aqueles que são assistidos pela nossa casa. Nós vamos mentalizando agora o nosso lar, sendo banhado por uma luz intensa que envolve todos os ambientes, todas as pessoas que convivem conosco. Nós vamos percebendo o nosso lar repleto de luz, de boas vibrações, de amor, de espíritos benfazejos que nos abraçam neste momento. E nós vamos nos sentindo muito elevados e gratos por este momento que vivenciamos. Que possamos estar reunidos na próxima quarta-feira para mais um encontro de acolhimento de amor. Que possamos ter uma semana repleta de amor, de felicidade, de alegria e de aprendizados. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem, gente. Obrigado a todos. Foi muito bom a conversa hoje. Trocamos bastante experiência, aprendi bastante com vocês. Que a gente possa estar juntos na semana que vem.